Bom dia! Escancara a janela, vai. Abre a porta e dá um glória a Deus, porque mais um dia já chegou. Final de semana, você vai poder ir à praia, almoçar com sua família, passear. Legal, não é? Deus é bom. Prepara tudo isso para você. Hoje é sábado, 22 de julho de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Salmos capítulo 32, versículo 1 em diante diz assim: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Por dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões. Tu perdoaste a minha culpa e o meu pecado. Quero falar hoje sobre sempre caio no mesmo pecado. Como posso vencer isso? Bem, antes de qualquer coisa, eu quero te dizer que você pode mudar de vida na hora que você quiser. Depende de você. Não sei mais o que fazer. É o que as pessoas costumam dizer. Toda semana eu tenho feito propósito com Deus de mudar de vida. Toda semana eu tenho dito que vai ser diferente, sem cair no mesmo pecado. Mas eu sempre peco na mesma coisa. Não é verdade? Você geralmente acaba repetindo os mesmos erros e não tem força para se levantar. E você diz: o meu desejo sempre me vence. E eu acabo deprimido e prostrado. Escuta, você não é um fracassado. O pecado não pode vencer você. Então você diz: eu faço novamente o propósito com Deus para vencer esse pecado. Passam uns dias, eu fico firme, mas logo vem a vontade de pecar novamente, eu acabo caindo. Já são anos vivendo na mesma vida. Como eu posso vencer isso? Escuta. Passei 6 anos e 8 meses da minha vida dizendo todos os dias que eu não ia usar mais pó, que eu não ia mais tomar psicotrópico. 6 anos e 8 meses, todos os dias. No máximo, 3 horas da tarde, eu corria para a boca de fumo, comprava pó de novo para cheirar. No outro dia, me arrependia, jurava por Deus, por céus, por todo mundo que eu não ia mais usar. Mas eu não tinha força, até que eu resolvi mudar. E é isso que eu quero que você entenda essa manhã. O pecado acaba com o coração humano e chega até mesmo a atingir nosso psicológico e nossa saúde física. Principalmente porque o pecado é algo que você faz contra o seu corpo. Então isso agride o templo e a morada do Espírito Santo e acaba afastando ele de você. Não foi à toa que o salmista declarou: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Sendo assim, é importante tomar uma providência concreta contra isso. A situação que você está vivendo é muito ruim, é ou não é verdade? Viver sempre caindo no mesmo erro nos leva a pensar que existe algo errado que precisa ser corrigido. Você não está pensando errado, você está certo. Realmente precisa algo ser corrigido imediatamente. Nós vamos citar algumas coisas para você, que você possa rever com carinho a situação que você está vivendo e aonde você tem errado. Primeira pergunta que eu vou te fazer: você é realmente convertido em Jesus Cristo? Uma pessoa que cai sempre no mesmo pecado deve refletir se realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus. Isso porque muitas vezes achamos que somos convertidos de verdade, mas não somos. Se você tem dúvidas sobre isso, ore a Deus e faça um compromisso com Ele. É importante pensar aqui nessa questão, porque a Bíblia afirma: tudo aquilo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, 1 João. Ou seja, quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, não somos mais dominados pela prática do pecado.
O pecado se torna um acidente em nossa vida e não mais uma prática. Bem, depois, você já parou para pensar, será que eu estou desviado, afastado? Uma causa muito comum de uma grande abertura para o pecado na vida de um servo de Deus é quando ele está desviado de Deus ou de sua obra. Muitas pessoas têm se desviado do Senhor e da sua obra, daquilo que Deus tem colocado em suas mãos, têm simplesmente relaxado. E quando você relaxa, você está dando espaço para o diabo trabalhar na sua vida. Porque maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, então você precisa fazer com propósito, com amor. Manter-se firme na obra de Deus e próximo de outros irmãos em Cristo traz um grande fortalecimento para a nossa vida. Caso você esteja afastado das coisas de Deus, procure voltar. Isso ajudará muito a dar cada vez menos brechas para a ação do pecado em sua vida. Talvez você diga, bispo, a igreja que eu congregava era muito complicada, por isso eu não pude mais ir para lá, me desgostei, me entristeci. Deixa eu te dizer uma coisa. Você nunca vai encontrar uma igreja perfeita, porque a igreja é composta por seres humanos. Na verdade, o templo não são as paredes, o teto, os enfeites. O templo somos nós. Se você fizer a sua parte, se nós procurarmos mudar, a igreja vai melhorar. Depende de você mudar as suas atitudes, porque aonde você for vai ter defeito. Aonde você for vai ter problema. Pastor nenhum é perfeito. Todos são pecadores. Mas todos os pastores tentam estar na presença de Deus para cuidar das ovelhas e cada ovelha precisa fazer a sua parte. Depois escuta. Sua vida espiritual está em dia? Se Deus é a fonte de tudo que precisamos para viver numa vida santa, será que você tem realmente intimidade com Ele? Se por algum motivo nos afastamos dessa fonte, isso é, se você deixou de orar, de ler a Bíblia, de fazer a obra de Deus, de ter comunhão com Ele e outras coisas, está enfraquecendo no seu espírito e, consequentemente, fortalecendo a sua carne. Você deve lembrar que a Bíblia é clara quando diz: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Isso significa que se você alimentar pouco o seu espírito, a carne vai ficar mais forte. E se você alimentar muito o seu espírito, a carne vai ficar mais fraca. Então tudo depende de você. Mais uma pergunta. Você tem ficado muito exposto a esse pecado? É muito comum a gente achar que vai vencer um pecado de forma milagrosa. Não existem milagres para vencer pecado. Existe força de vontade e fé em Deus. Geralmente não é assim que acontece. Precisamos agir com inteligência diante do pecado. Sabe como? Vigiar e orar. Por exemplo, muitos jovens cristãos têm problemas com pornografia, querem vencer isso. No entanto, não mudam nada em suas rotinas. Continuam com os mesmos hábitos de quando o pecado os dominava, então significa que você ainda é escravo dele. Fazendo assim, dificilmente você vencerá. Uma vez, um pastor fala que aconselhou um rapaz, e ele dizia que sempre caía no mesmo pecado de acessar a pornografia quando ficava sozinho em casa. E ele perguntou para o rapaz o que ele tinha feito para mudar isso. Ele disse que estava buscando forças em Deus para resistir. Então o pastor disse: tudo bem, Deus irá dar forças para você. Mas o que você está fazendo de concreto? Você e não Deus. Na realidade, ele não estava fazendo nada. Estava passivo. Estava apenas esperando por um milagre. Quando a solução passava pela ação dele, também estava esperando que Deus fizesse tudo por ele. Deus não vai fazer tudo por você. Você tem que fazer a sua parte. No caso dele, ele deveria mudar a situação de ficar sozinho. Não ficar sozinho em casa iria tapar aquela brecha que representava a fraqueza dele. E ele não ficaria exposto à tentação. Qual é a sua fraqueza? Aonde você tem caído? Aonde você tem errado, hein? Como você pode perceber, vencer um pecado é uma ação de cooperação da nossa parte juntamente com Deus. Não adianta tentar vencer um pecado esperando o milagre do céu, nem tentar vencer sem a ajuda do Senhor. Na colaboração mútua, o ser humano pode vencer e agradar a Deus vivendo o que a Bíblia manda ele viver. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,14. Se você quer ser livre do pecado, faça a sua parte. Esta é a manhã onde você pode se ajoelhar e apresentar a Deus as suas fraquezas. Onde você pode dizer para o Senhor tudo que está magoando você, tudo que está te machucando.
E Ele com certeza vai chegar na sua vida, vai te dar forças, mas você precisa fazer a sua parte, como o Senhor disse, te esforça, que eu te ajudo. Então, fica a dica. Por que será que você sempre cai no mesmo pecado? Porque você não foge dele. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Então, para você que mora na Bahia, eu te espero essa noite para você estar comigo na Igreja Batista, Revivendo com Cristo, na Avenida Tomé de Souza, 490, 7h30 da noite, bairro Calumbi, Pastora Zaira. Espero você 19h30, estarei ministrando uma palavra sobre a sua vida. E amanhã, domingo, 18 horas, estarei no meu ministério, no nosso ministério, Ministério Internacional Sopro do Espírito, Mise, na rua Gameleira, sem número, Conceição 2, na Rua do Clube da Caixa. Um abraço.